E na próxima aula a gente vai ver um conteúdo mais extenso, que é sobre uma coisa que eu amo, chamado estequiometria. É lindo, cara. Né? Quando você gosta, eu já fico com medo. Só gostei disso. Exatamente. Por que você acha que eu gosto do Nájila? Ah, que bonito. É algo difícil, tá, cara? A gente pegou já. Forças intermoleculares. O grude das moléculas. Gente, o que é uma força intermolecular? Ah, pelo amor de Deus, vocês vão ter que, vocês não vão querer ler não, né? Meu Deus do céu, velho. Gente, vamos lembrar. É a cola, chiclete. Ah, que cola. Eu tenho um átomo, ele tem prótons, É aquele que você na aula hoje? nêutrons e elétrons. Hã? É aquele que você na aula hoje? Na aula hoje. Nada a ver. Calma, filho. E esses caras aqui são os elétrons, eles estão ali por um motivo. Esses caras, se não tiver nenhum outro átomo perto, ele vai ser atraído, ele vai atrair o próton, que por sua vez atrairá o elétron. Ocorre uma interação de forças. Por isso que quando nós temos a questão dos átomos simples, neutros, ou algo neutralmente carregado, quer dizer que nós temos a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Agora, quando a gente fala de força intermolecular, isso aqui é um tipo de força intermolecular. Ou seja, elas são muito mais fracas do que as ligações químicas iônicas ou covalentes, mas determinam um ponto de ebulição e a solubilidade, tá? Porque quando eu pego um H2 e um O, eu sei que eu vou ter um H aqui, ligando com o oxigênio aqui. Eu sei disso. Né? Eu vou ter uma estrutura mais ou menos assim. Certo? E essa ligação aqui é mais forte do que uma ligação intermolecular. Tá? Que acontece entre as moléculas. Então vamos lá. No caso, um dipolo induzido ou força de London. Vamos lá no primeiro. É a força mais fraca de todas. Ou seja, quando nós temos essas moléculas, um O2, um CO2 ou um CH4, tá? E gases nobres, eles têm o quê? Um dipolo induzido. Como funciona? A molécula é apolar. Os elétrons estão distribuídos uniformemente. Porém, por fração de segundo, os elétrons podem se concentrar de um lado, criando um dipolo instantâneo, que induz a molécula vizinha a fazer o mesmo. Ou seja, vamos supor esse O2. O O2 é um oxigênio ligado com outro oxigênio. Né? Mas pode acontecer dos elétrons que estão aqui em volta sair a maior parte daqui e ficar aqui. Ou seja, esse cara vai ficar carregado negativamente, esse cara aqui vai ficar carregado positivamente. Mas isso aqui é de uma forma instantânea, é rapidinho, vai e volta. Então ele vai virar um dipolo, é como se ele ficasse fazendo isso aqui. Sabe aquelas bolinhas que a gente fica apertando? Tipo aquilo lá, aperta. Isso é um dipolo, entendeu? Por que dipolo? Porque tem um polo positivo e um polo negativo. Pronto, induziu-se um dipolo. E os elétrons podem se concentrar de um lado, criando um dipolo instantâneo que induz a molécula vizinha.
E qual que é a intensidade? A intensidade é muito baixa. E a relação com o tamanho, quanto maior a molécula, ou seja, maior é a massa do mol, ou molar. Ou seja, é maior a nuvem eletrônica e mais forte será a força de London. Ou seja, nesse caso a gente está falando sobre uma quantidade boa desse gás, e esse gás ele está com uma galera ali perto, e um deles, uma ligação dessas moléculas, elas se tornam dipolo. E ela automaticamente vai induzir outros a se tornarem dipolos. Porque se nós temos um acúmulo de carga negativa aqui e aqui positiva, um outro O que está passando aqui perto, aqui vai ficar mais positivo e aqui vai ficar mais negativo. Por quê? Cargas negativas atraem cargas positivas e afastam cargas negativas. Compreenderam a ideia? Vamos desenhar mais bonitinho. É como se eu tivesse aqui, ó. Nós tínhamos lá uma molécula de O2. Do nada, criou-se um dipolo. Esse aqui ficou mais positivo, porque os elétrons foram mais para o outro lado. E aqui ficou mais negativo. E se eu tivesse, por exemplo, um outro O2 aqui perto, se aqui está negativo, ele vai empurrar os elétrons que estão aqui para o outro. E aqui vai ficar mais positivo e aqui mais negativo. Outro dipolo. E uma nuvem dessa, vários dessas moléculas vão se tornar dipolos induzidos. E aí nós temos dipolos elétricos da força de London. Eles não vão perguntar força London, mas a gente vai dizer que é um dipolo induzido. E o que pode causar isso? Um campo. Elétrico. Tudo que vai na direção do campo é positivo. Tudo que vai contra a direção do campo é negativo. Porque o campo ele é positivo. Ou seja, vamos supor que aqui então, nesse caso, ficaria negativo, positivo, negativo e positivo. Que o positivo vai na direção do campo. E já o negativo, ele é atraído pelo campo. Que aí torna-se então um dipolo induzido. Seria alguma molécula mais ou menos assim. Achatadinha. E ela fica vibrando, assim. Vocês entenderam? Todos entenderam? Deixa eu ver se nós conseguimos exemplos práticos aqui. Aqui, vamos fazer assim. Tava aqui. O2. Né? Vibrando ali bonitinho, o O2, né? Assim. De repente passou-se o campo elétrico aqui. Esse campo elétrico fez o quê? Fez com que a carga elétrica desses dois átomos atraísse mais elétrons para essa região. Então esse canto aqui ficou negativo. Então ele vai ser atraído para cá. Então vamos colocar que negativo é o fundo da garrafa. Então esse ponto aqui ficou mais negativo. Está sendo atraído pelo campo. Já o campo empurra as cargas positivas, não é? E aqui ficou com um acúmulo de carga positiva. Vai ser empurrado para lá. Ou seja, nós temos um dipolo. E ele fica vibrando assim. Você não entendeu ainda? Vamos pegar outra coisa. Mas... travesseiro. Tava normal. Imagina que daqui para cá vai passar um rio. Tá? Esse rio, ele atrai os elétrons e ele empurra os prótons. Tudo que é elétron ele fica negativo. Então vamos colocar um pouco menor aqui. E tudo que é próton fica positivo, então aqui é maior. Em questão de valor de carga é a mesma, só que a diferença é que um é negativo e outro é positivo. Aqui tem mais carga elétrica e aqui tem mais próton.
Ou seja, aqui tem um acúmulo de carga negativa e aqui tem um acúmulo de carga positiva. Ou seja, esse rio imaginário que a gente chama de campo elétrico vai puxar o elétron, enquanto o próton vai ser empurrado por ele. Logo, essa partícula vai ser um dipolo elétrico induzido. Vai puxar um elétron. Um puxa para cá, outro para lá. Só que eles não podem se separar porque tem uma ligação forte entre eles. Que ligação que é? A ligação covalente, que ela é mais forte. Ele não pode desfazer a ligação covalente, mas ele pode separar os elétrons de um lado e de outro. E se você tiver um vapor atômico, já era. Dipolo elétrico induzido. E esse vapor atômico, um vai induzir o outro, vai induzir o outro. Entendeu agora? Todos entenderam? Sim. Ficou fácil? Difícil, né? Isso aí seria legal ensinar em física, né? Seria mais interessante. Mas, como química e física são praticamente a mesma coisa, então, prosseguindo. Aí nós temos o dipolo-dipolo, né? O dipolo-dipolo ou dipolo permanente ocorre entre moléculas polares. O que são moléculas apolares? São moléculas que nós temos uma ligação de 180 graus. Vocês lembram? 180 graus. Ah, mas e o carbono? 180 graus reta e 180 graus para cima. Ou seja, ele se cruza, né? E nesse caso, no começo nós vamos ter O e no final nós vamos ter O. Então, o dipolo induzido acontece entre moléculas apolares. E as moléculas polares já são naturalmente com o lado positivo e o lado negativo. Geralmente são com ligações iônicas. A gente vai observar mais isso aí. Olha só. Não fazem ponte de hidrogênio. Ou seja, as moléculas polares possuem uma extremidade positiva e a outra negativa, permanentemente. O lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo vizinho. E a intensidade dela é intermediária, ou seja, nós temos o HCl, o H2S e o SO2. HCl, ácido, H2S, ácido, e o SO2, ligação covalente, que acontece entre dois não metais. A primeira, ligação iônica, a segunda, ligação iônica, a terceira, ligação covalente, tá? E por último, nós temos as ligações de hidrogênio, que são as antigas pontes. Um caso especial é a extremidade da fonte, uma extremidade extremamente... É um caso especial extremamente forte, ou seja, é um dipolo-dipolo. A regra do FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Ou seja, se tiver flúor, oxigênio e nitrogênio, eles estão ligados diretamente aos três elementos mais eletronegativos. O que é o elemento mais eletronegativo? Ele vai ter uma maior força elétrica de ligação. Ou seja, ele vai atrair mais elétrons, entendeu? Ele vai ter uma força muito maior para puxar. A intensidade é altíssima. E a importância é explicar por que a água tem um ponto de ebulição tão alto comparado com outros gases de massa similar. E também é o que mantém as fitas de DNA unidas. Ou seja, se nós tivermos o FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, e pontes de hidrogênio, nós vamos ter uma ligação forte, tá? Bom, e o 4 é a interação do íon dipolo. Ocorre quando misturamos um composto iônico, como o sal, e um solvente polar, como a água. Como funciona? O polo negativo na água envolve o cátion e o polo positivo envolve o ânion. As consequências é que permite a dissolução de sais em água e é mais forte do que a ligação de hidrogênio, tá? Então, por mais fraco e mais forte, dipolo induzido é o mais fraco. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ele já é um pouco mais forte. Dipolo induzido acontece entre partículas apolares. Isso.
Dipolo acontece entre polares. Já a ligação de hidrogênio, que são as antigas pontes, é uma ligação forte, tem que ter o hidrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, nós temos uma ligação forte. E nós temos a interação íon-dipolo, que acontece quando você tem um ácido mais uma base, tá? Que aí nós vamos ter o quê? Um cátion e um ânion. O que é um cátion e um ânion? Ligação iônica. O NaCl, por exemplo, o Na é mais porque ele doa um elétron. O Cl é menos porque ele recebe esse elétron. Entendeu? E com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Tem um resuminho aqui para vocês verem. E eu vou passar atividade para vocês sobre este conteúdo. Tá? Fechou? Todo mundo cansado? Não, pô, amanhã tem que estudar de novo.